Agora vai fluir, povo. Nome de Jesus. Mais um dia, nesse penúltimo dia, né, dessa semana, ativando o espírito da fé. Hoje nós temos um convidado especial. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal tá entrando. E a gente já vai iniciar mais uma live. Olha o Luiz aí, ó. Ô Luiz, meu querido. Ó, o pastor Natanael já tá na área. Já vamos iniciar a nossa live. Vamos ter uma palavra hoje do coração do Senhor para ativar a sua fé, né, nessa noite. E a gente crê que Deus ele vai falar poderosamente. Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal tá entrando. E logo após nós vamos estar, né, iniciando mais uma live poderosa para a glória de Deus. Amém. Só um minutinho aqui, vai pausar, mas eu já volto. Só um minutinho. Estamos de volta. Glória a Deus. Apareceu até um mistério aqui, ué. Aí. Então, pessoal, hoje é o nosso penúltimo dia, né, da nossa live, ativando o espírito da fé. Nós temos falado, né, sobre fé. Hoje nós vamos estar aqui com o pastor Natanael, que vai estar liberando essa palavra sobre as nossas vidas. Essa live é para as pessoas, né, que você vai ver depois gravado. E a gente crê, né, daquilo que Deus ele vai liberar sobre as nossas vidas. Você que está entrando, seja muito bem-vindo. Né, boa noite. Prepare o seu coração com muita expectativa. Né, ontem nós tivemos aqui nessa live, meu irmão, quase 60 pessoas. Foi uma live poderosa, fora as pessoas que assistiram hoje. E assim tem sido uma semana poderosa, né, daquilo que Deus ele tem feito sobre as nossas vidas. Né, e nós somos muito gratos ao Senhor. E hoje nós temos aqui o pastor Natanael. Eu já vou chamar ele, deixa eu ver se ele está na área. Eu já vou chamar ele. Ele está participando com a gente. Foi. Vamos chamar esse profeta de Deus. Aí ele aí, ó. Fala, meu O homem parça. chegou. O homem tá online. Como é que você tá, Tiagão? Bom, pastorzão? Tô na bênção, meu querido. E você? Uai, cara, estamos aqui na peleja também, bem também. Rompendo dia Glória a após dia. Deus. Nó, poderoso, hein? Ô, que bênção. Prazer falar com você, pastorzão. Saudades você, ué. Pois é, estamos precisando beirar aí, hein? Você ficou grande e abandonou os pequenos. Ó, quem dera, hein? Nada. A luta mesmo, as guerras diárias. Bom, essa pandemia, né, acabou que atrapalhou um pouco. Pois é, ensinou muita gente, né, cara? Que loucura. Claro. Tempo desafiador, desafiador. Mas é oportunidade, né, cara? Esses tempos desafiadores são oportunidades pra gente ampliar os leques, né? Crescer, amadurecer mais. Foi bom. Com certeza. Aumentar a nossa fé, né, nesse tempo. Com certeza. E a gente ficou muito feliz de estar recebendo você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Pô, o prazer é meu. Que o Senhor vai te usar poderosamente. Você sabe que a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Não, então você tem tudo. Ô, como é que tá aí, Você tem a multiplicação. Ô, tá bem, graças a Deus. Estamos aqui. Divinópolis tá rompendo? Tá edificando a obra de Cristo. Estamos aqui, sem parar. Ô, que bem. E a patroa? Você, ó, pessoal, você que não segue o pastor Natanael, já segue aí, que esse homem é profético e tem umas palavras aí poderosas. Mais ou menos. Aqui, deixa eu fazer o convite também. A hora que o pessoal nosso entrar aí, para eles seguirem também, pastor Thiago Cassim, DVB Divinópolis. Vai lá. Glória a Deus. Meu querido,
E aí? Vou passar para você, você fica à vontade, Não, não. deixa Deus te usar aí, A viu? gente, a gente vai Se trocando. apresente, se apresente. A gente vai trocando as figurinhas aí. Amém, vamos embora. Bom, pessoal, eu sou o pastor Natanael Silas, pastorei aqui em Campo Belo, Igreja Batista Jardim Aeroporto. Sou casado com a Rosinete, uma morena linda, gatíssima. E estamos aqui na missão, cara, proclamando boas novas, compartilhando aí Meu 5 Deus. pães e 2 peixinhos, tentando alinhar, né, um pedaço da noiva que o Senhor confiou em nossas mãos. Vamos seguir. Estamos com esse desafio aí, né, Glória a Tiagão? Deus. Falar sobre Uai, fé, né, cara? com certeza. Então, A gente está aqui, a gente está aqui na igreja, nós estamos no mês aqui, o mês de março, é o mês de ativando o espírito da fé. E eu tenho uma live na hora do almoço, eu senti no coração de estar trazendo essa live para a noite, para a gente trabalhar também aqui online para as pessoas, né, que estão participando aqui, porque eu creio que os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias e nós precisamos, né, viver por fé. O único meio de agradar o Senhor é por meio da fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu entendo? Que a minha necessidade não agrada a Deus. O meu choro não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé. Quando eu ando por fé, estou experimentando. Eu tenho no coração, nós já estamos indo para o terceiro domingo, falando sobre ativando o Espírito da Fé. Nós tivemos a vigília, nós estamos tendo oração na igreja. Então, a gente crê que é um tempo poderoso e profeta da parte do Senhor. amém, cara. Cara, assim, interessante. Você estava falando, o dia que você pincelou comigo o assunto, né, que mais ou menos e a gente ia gravar uma live aí, para mim ficar ligadinho que ia sair a live, né? Cara, eu tava pensando, Sim, pô, Thiago, o que eu vejo, cara, a fé precisa ser uma ferramenta, uma ferramenta que Deus nos deu que seja capaz de nos transportar de um ponto de partida e nos leve ao destino final. Eu vejo fé como uma ferramenta de Deus para nos dar a capacidade de nos autotransportar do ponto de partida, seja ele desafiador ou não, seja ele crítico sim, ou não, para o destino final esperado. A fé precisa ser um sim, agente ativo na nossa vida. A fé, ela sim, descortina todos os dias os nossos olhos. A gente tem que se ligar nisso aqui, a igreja, nós cristãos, a fé precisa descortinar os meus olhos todos os dias. Todos os dias, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela precisa ter os seus olhos descortinados por meio da fé, né? E tendo os seus olhos descortinados por meio da fé, a igreja, a noiva, nós vamos estar sempre impelidos em caminhar numa estrada que nos leva a um destino final, a uma promessa. Eu meditando aí a carta aos Hebreus, depois o pessoal pode ler em casa também, mas quando você lê a carta aos Hebreus, vamos tentar pincelar, lembrar alguma coisa aqui. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, né, aquela carta que ela é destinada a judeus que se converteram a Cristo, mas que no decorrer da caminhada, devido às pressões, devido às circunstâncias, à perseguição, eles estão pensando na possibilidade de jogar a toalha, de desistir, de recuar. Tanto que você vai ver que há uma nuvem, a carta aos Hebreus mostra, tipo assim, há uma nuvem de desistência, um desejo desses sim, cristãos que eram do judaísmo, mas se converteram a Cristo, de jogar a toalha, de desistir, de voltar atrás. E o autor, desde o início da carta, ele está tentando descortinar os olhos daqueles que querem voltar para trás e pôr os olhos dele na esperança futura. Você vai ver lá, sim, depois quando a gente pega para ler a carta aos Hebreus, ele inicia dizendo, olha gente, outrora Deus falou por meio dos profetas, seus servos tal, mas agora, nos últimos dias, ele nos falou por intermédio do Filho. E aí ele diz, olha, o Filho, Jesus, ele é superior aos anjos, ele é superior a Moisés, ele é superior aos sacerdotes. A nova aliança trazida por Cristo é superior à antiga aliança. Ele começa a sim, mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade da nova aliança. E aí cai em um patamar que a gente precisa atinar. E eu estava meditando aos Hebreus, porque o autor inspirado por Deus, ele está dizendo assim, gente, o que nós temos pela frente é bem maior e bem melhor do que tudo que nós já vivemos no judaísmo. Então, não sim, vamos desanimar por causa da perseguição, da luta, não, porque a fé, ela precisa nos transportar para o nosso destino final. Então, eu tenho refletido nesse tempo aí que a fé precisa ser um agente de Deus capaz de me transportar do meu ponto de partida, do aqui e do agora, para o meu destino final. Cara, a fé tem que ser a pressão
diária que descortina os meus olhos e me lança para frente, tá ligado? É verdade. É, Sei que você falou muito interessante. é, E a eu, gente tem até trabalhado isso na questão como você falou aí, da nova aliança, né? E o caminho da nova aliança hoje é a fé. é a fé, Porque cara. a lei de Moisés era baseada no homem, naquilo que o homem poderia fazer. Mas agora não, na nova aliança é o que Jesus já fez. Então eu preciso ter fé para crer naquilo que Jesus já fez. Isso, ó, eu até notei aqui, quando a gente pega Hebreus 9:15, Hebreus 9:26, parte B, Hebreus 10, do 10 e ao versículo 13, vai mostrar o seguinte, ó, o sacrifício de Cristo é suficiente e é eficaz, basta. Ou seja, vocês não precisam trazer nada do judaísmo, vocês não precisam trazer nenhuma fórmula antiga, há uma fórmula nova. Gente, nós temos que voltar os nossos olhos para essa fórmula nova. Poxa, não vamos voltar atrás, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fé, que a Bíblia vai dizer que uma das descrições dela é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas espero. Essa fé que é o firme fundamento, é a convicção e a certeza de coisas que eu não vejo, mas espero, ela precisa, e isso aqui eu quero tentar deixar aí no nosso bate-papo, a fé, ela precisa nos ativar de tal modo, a ponto de que o passado, o presente, seja sempre inferior ao que o futuro nos reserva. Eu vejo a fé como uma ferramenta mostrando que, ó, o que te aguarda à frente é bem maior e é bem melhor. Por isso que eu citei o autor aos Hebreus, porque ele está a todo tempo insinuando, revelando, falando, olha, o que nós temos pela frente é bem maior, é bem melhor. E aí mostra uma realidade, né? Que a igreja, nós cristãos, Sim. corremos o risco de atar os nossos olhos tanto ao passado, tanto a práticas passadas, tanto ao momento, às circunstâncias, ao cenário do agora. E mais ou menos eu sinto essa vibe dele, dizendo assim, galera, vamos colocar os nossos olhos naquilo que é a nossa esperança futura. Se a fé não for capaz, Tiagão, de tirar os nossos olhos do presente e pôr os nossos olhos em uma esperança certa, maior e melhor no amanhã, há algum problema com a nossa fé que a gente tem que sentar, voltar para a base, alinhar ela. A fé é um agente capaz de transportar-me do ponto de partida, do aqui e do agora, para um destino maior e melhor no amanhã. É por isso que eu recomendo, galera, vamos ler a carta aos Hebreus, porque ela é um chamado de Deus para que venhamos tirar os nossos olhos do momento e pôr os nossos olhos em um futuro maior e melhor, tá ligado? Isso aí é... Rapaz, você falou, nós temos falado, né, durante toda a semana aqui nessas lives, tá até alinhado com aquilo que Deus tem... Ó, tá falando, hein? Que... Tá falando, só tá alinhando tudo. Ou eu assisti os cultos, né? Ou o Espírito tá falando. Eu tô achando que eu... Mas assim, isso aí que você tem falado é muito interessante, né? E nós temos falado nisso. Né? A fé, eu falo também sempre que a fé ela é a moeda dos céus. Né? Se eu quero algo, eu preciso agir por meio da fé. Então, eu confio, igual você falou, é o ponto de partida para aquilo que eu quero. É o que vai me tirar dessa... Tem muitas pessoas que estão estagnadas espirituais, tem muitas pessoas que estão frias, mas por quê? Porque é a fé que vai levar elas para esse ponto, né? Tirar elas desse ambiente que elas estão vivendo e levar para esse ambiente de fé. E nesse ambiente de fé, como você falou, elas vão experimentar de coisas grandes e sobrenaturais. Agora fica... Só que enquanto eu insistir olhar pelo natural, eu nunca vou agradar a Deus e nunca vou experimentar o que Ele tem para mim. Libera aí. E aí fica uma chave aí também. A fé, ela tem a necessidade de ser bem regada, cara. As Escrituras vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e já é um sinal de que a sua fé, ela depende do que está regando ela. Pô, cara, se não tá entrando a palavra, a fé não está vindo, a fé não vai vir, a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem quando nós discernimos a revelação de Deus. Aí eu estava lendo aqui, se a gente pegar Hebreus 10, do 32 para frente, vai dizer, lembre-se dos dias passados, o autor falando aos Hebreus, lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento,
Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram co-participantes daqueles que foram tratados assim. Aí diz assim o 34, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação, né, os seus bens serem tomados, mas vocês sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda que dentro de pouco tempo, aquele que é virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agrada. Nós, porém, não somos os que retrocedem, somos daqueles que avançam. Então, eu pego isso aqui. A todo tempo, o autor está dizendo o seguinte, galera, não é tempo de recuar, é tempo de ativar a nossa fé. E se a nossa fé estiver ativada, nós não vamos estar reféns do cenário, porque ele diz aqui no 32, lembrem-se dos dias passados, de quando vocês conheceram a revelação de Deus, quando vocês provaram de Cristo, quando vocês foram iluminados por Cristo, vocês estavam dispostos a suportar o sofrimento. Vocês foram transformados em espetáculo público e não tinha problema nenhum. Vocês tinham os bens tomados e não tinha problema nenhum. Vocês se compadeciam daqueles que estavam no cárcere e não tinha problema nenhum. Mas o problema é que agora está vindo uma certa nuvem de desistência, um desânimo. Tanto que ele diz aqui, ó, 36. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Por que eu estou sendo assim enfático nisso, pastor Tiagão? Todos nós somos assediados, como esses cristãos hebreus estavam. Estavam sendo assediados a desistir, cara, a jogar a toalha e voltar para trás. E aí o autor, inspirado por Deus, ele está dizendo assim, galera, o cenário às vezes não vai ser positivo. O cenário e o ambiente vai ser o pior possível, mas nós precisamos nos lembrar do que a fé já nos fez suportar, o que a fé para onde a fé já nos levou, o que a fé já nos fez suportar, porque ele diz assim, ó, pela fé, cara, vocês suportaram, vocês foram um espetáculo público de humilhação, de insulto, e pela fé não tinha problema nenhum, porque vocês, o texto é muito claro, ele diz assim no 35, portanto não perca a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa, vocês precisam perseverar, ou seja, ele está dizendo assim, tem recompensa lá na frente, mas é preciso perseverar, é preciso não ser governado pelo cenário, pelo tempo presente, então fica aqui, talvez, assim, irmão, algumas chaves para nós, né, cara? Nós Sim. precisamos ser governados por uma fé que revele que o cenário presente ele é inferior ao cenário do amanhã. Nós precisamos ser governados por uma fé capaz de que, ainda que tudo esteja apontando negativamente, que essa fé nos leve a enxergar possibilidades no amanhã. Então, para tirar aqui Hebreus de cena um pouquinho, eu recomendo a leitura de Hebreus, porque o autor aos Hebreus, ele sinaliza para esses cristãos que se converteram, para esses cristãos que outrora eram do judaísmo, mas que converteram a Cristo, mas que estavam olhando para o cenário presente e querendo jogar a toalha, e o autor está dizendo, tanto aí no 10, como no capítulo 12, ele está dizendo assim, gente, ó, não vamos olhar para o presente não, cara, a gente precisa ter uma fé capaz de nos levar a olhar para o amanhã. Então, a nossa fé, ela precisa nos arremeter para um futuro melhor, seja em qual campo for, empresarial, sentimental, emocional, Sim. espiritual, ministerial. A fé tem que ser esse agente capaz de mostrar possibilidades em um futuro incerto aos olhos humanos, né? Sim, com certeza. E o que você falou muito interessante nessa questão aí, que nós temos que regar a fé. Porque a matéria-prima da fé é a palavra de Deus. Então, quanto mais eu me alimento da palavra, mais fé é gerada no meu coração. E quanto mais fé é gerada no meu coração, mais aí entra o que você falou. Eu posso ver o meu futuro com coisas melhores. Eu posso estar passando um presente de dificuldade, mas uma pessoa que ela tem uma fé em Cristo, ela fala assim, não, amanhã Deus vai agir em meu favor. Amanhã Deus vai mudar essa situação. Amanhã portas vão ser abertas. Amanhã a bênção do Senhor, o milagre do Senhor vai estar sobre minha vida. Por quê? Porque a matéria-prima da fé é a palavra. Se ela alimenta da palavra, isso vai gerar fé no coração dela. E se a gente for olhar para Gênesis, né, onde Adão cai, muita gente pensa que o primeiro pecado foi desobediência, mas o primeiro pecado foi a incredulidade.
Adão e Eva não acreditou na palavra de Deus, onde diz, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram. Então, o resultado foi a desobediência. Mas o fruto foi a incredulidade, não acreditar na palavra. É o que eu falei ontem. Nós acreditamos nas mentiras de Satanás, nós acreditamos nas notícias que passam no jornal, mas nós paramos de acreditar na palavra de Deus. Pois Esquecemos de entender que é o firme fundamento que nós precisamos. Por isso, ó, o Hebreus 12, o início dele, o versículo 1, o autor vai falar que a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas, que é o capítulo 11, lá, os heróis da fé. Ele faz questão Sim. de citar esses exemplos que a fé foi essencial para abrir, abrir caminho em meio à adversidade. Hebreus 12 vai dizer, ó, portanto também nós, visto que temos por rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que firmemente se apega a nós e corramos com perseverança. Cara, ó, uns 4 textos que eu já li aqui tá falando de perseverança, mas ó, olha que bacana que pega aqui o capítulo 12. Ele diz, gente, nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Homens e mulheres que enfrentaram cenários de dificuldades, de catástrofes, mas homens e mulheres que, governados pela fé, conseguiram romper esses cenários. E aí o capítulo 11 está cheio dele. Ele diz, olha, o legado desses homens, a história desses homens está nos assistindo agora. Então a igreja, não é que essas pessoas elas estão nos vendo agora, não é isso. Mas o legado delas, como elas enfrentaram, como elas suportaram, como elas viveram momentos desafiadores. Então, praticamente, cara, eu vejo o autor aos Hebreus aqui no capítulo 12 dizendo o seguinte, ó, há um legado de homens e mulheres que passaram por situações piores, iguais à sua, e eles foram movidos pela fé, pela fé, pela fé, pela fé fulano, pela fé cicrano, pela fé Moisés, pela fé Abraão. Ou seja, o autor ele está lembrando que é preciso trazer à memória algo que nos aguce para o amanhã. Por isso que a palavra diz, ó, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando eu volto os meus olhos para as Escrituras, eu estou regando a minha vida com esperança, porque eu vou ver relatos, eu vou ver a descrição, eu vou ver exemplo de homens e mulheres que, movidos pela fé, romperam a dificuldade, cara, experimentaram o extraordinário de Deus. Então, nós temos que receber isso no nosso espírito, seja na área ministerial, emocional, no casamento, na área sentimental, na área financeira, seja qual for a área desafiadora que nós estamos, tá ligado, vivendo. Presta atenção, quando eu volto os meus olhos para as Escrituras, para o que Deus está falando, eu vou ser ativado, eu vou ser levado a crer em uma esperança maior, em uma certeza, em uma recompensa maior. É igual quando ele vai dizer que no capítulo 11, né, que Moisés, quando já homem adulto, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó, ele prefere o opróbrio como povo de Deus a usufruir de prazeres transitórios do pecado, porque diz o texto que ele contemplava o galardão. Olha o que Hebreus 11 vai dizer, que Moisés, ele topou enfrentar uma dificuldade momentânea, porque ele conseguia contemplar, ele conseguia enxergar a recompensa futura. Então, ó, cara, eu tô sendo incisivo nisso aqui pra galera que tá assistindo agora e vai assistir depois. A fé precisa nos ativar para uma recompensa futura maior. Pode ser sim, cara, terrena, glória a Deus, sim. A fé nos leva a experimentar o extraordinário aqui e agora. Mas, ainda que eu não experimente um extraordinário aqui e agora, eu tenho uma certeza de no amanhã, de na eternidade, viver algo bem maior e superior a tudo que eu jamais um dia podia pensar ou imaginar. Então, eu vejo a fé sendo um agente de Deus capaz de abrir os meus olhos para uma esperança gloriosa no amanhã. É por isso que o texto fala, cara, Moisés, ele topou o sofrimento, ele recusou a glória do Egito, a riqueza do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Aí você pega Hebreus, até anotei aqui, velho, quer ver? Vou falar certinho para você. Hebreus capítulo 11, falando aí dos heróis, né, versículo 25, fala assim, ó, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Essa referência que eu estava meditando esses dias e ministrei na igreja, cara. O texto fala aqui o que levou Moisés
a não ficar preocupado com a ira do rei, com a cólera do rei, com a fúria de Faraó, foi porque ele caminhava como quem estivesse vendo aquele que é invisível. Ou seja, a fé, ela é uma certeza tão grande que quem está governado por ela, cara, vai caminhar tão seguro, tão convicto, que a galera vai virar e vai falar assim, cara, o Tiago, ele tá vendo Deus. A direção que ele tá indo, cara, só pode ter sido Deus revelando algo para ele. Então que nós possamos, cara, receber em nossas vidas uma fé capaz de nos impulsionar a caminhar na certeza de que há algo melhor e maior no amanhã, né? Com certeza. Tirando os olhos daquilo que é natural, né? E colocando. A Bíblia mesmo diz, né? Nós não andamos por aquilo que vemos, porque aquilo que vemos é passageiro. Mas nós andamos por aquilo que nós não vemos, porque aquilo que nós não vemos é eterno. Então, entre o passageiro e o eterno, eu sempre tenho que escolher ficar com aquilo que é eterno. Mas às vezes você fala assim, não, pastor, mas eu estou com enfermidade. Isso é passageiro. O eterno é que você já foi curado. Pelas pisaduras do Senhor já foi curado. Então, entre aquilo que é passageiro e eterno, eu sempre vou ficar com o eterno. O problema é que as pessoas elas focam naquilo que é passageiro. O meu problema, na minha adversidade, na minha circunstância, naquilo que eu estou passando. Então, o Hebreus, é interessante que fala isso, o tempo todo o apóstolo Paulo está tirando os olhos daquilo que é transitório e colocando aquilo que é eterno. Como você falou, mesmo que não receba nada aqui na terra, mas tem algo melhor para nós lá no céu, na eternidade. Né? Tem um galardão nos esperando. Então, assim, é tirar os olhos daquilo que é natural e colocar naquilo que é sobrenatural, porque aquilo que é sobrenatural é eterno. E quando tudo findar, quando o dia do Senhor chegar, o que vai sobrar não é o natural, o que vai sobrar é o eterno. Então, os nossos olhos, eles têm que estar fixos naquilo que é eterno. E a fé, como você falou, a fé ela me leva, é o trampolim para mim viver as coisas eternas. Né? Aqui na Terra, né, nós vamos viver muitas coisas. Eu tenho profetizado, eu tenho declarado que 2022 nós vamos viver um ano de muitas coisas sobrenaturais por meio da fé. Então, nós cremos com toda certeza. Quando eu tiro os olhos, e Satanás ele faz o quê? Ele faz o tempo todo nós olharmos para aquilo que é da terra, olharmos para nós, olharmos para as dificuldades, olharmos para aquilo que é passageiro. Mas o trabalho de Deus, o quê? É o tempo todo fazer a gente olhar para Cristo. Porque Cristo, a Bíblia diz que nós estamos assentados, né, junto com Cristo nas regiões celestiais. Então, esse é um lugar de quê? De posição. Nós já estamos posicionados. E essa é uma posição que está acima do natural, uma posição que está acima de potestade, uma posição que está acima de demônio, de qualquer coisa. Porque nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Então, isso é muito interessante, cara, que você falou e tá ligado naquilo que a gente tem ministrado aqui. Tem uns tópicos aí, cara, que eu pincelei eles, vamos lá. Então, assim, ó, mais uma coisa que eu vejo também, baseado no que você está falando. A fé, ela precisa te levar a enxergar. A gente citou Hebreus aí, o autor tá muito preocupado com isso, em levar esses cristãos a enxergar essa recompensa, essa glória maior no amanhã. Tanto que ele está dizendo, ó, a referência que a gente tem de passado é inferior ao que a gente tem no amanhã. Então, o que nós temos em Cristo é superior a tudo. Ele está sempre preocupado. Ó, lembre-se aos heróis da fé. Pô, ó, Moisés, ele contemplava o galardão. Sim. Então, ele está falando dessa fé que cria possibilidades e meias impossibilidades. Eu quero deixar aqui esse ponto para a galera, cara, para a igreja, para quem vai assistir depois, seu pessoal, meu pessoal. A fé, ela precisa abrir possibilidades onde não há possibilidade. E aí a gente vive em um tempo onde, às vezes, a gente chega no escritório, cara, da empresa, às vezes a gente sai para vender, sim, a gente abre a loja, entendeu? A pessoa, ela levanta pela manhã, ela vai vender os seus produtos, sabe? E ela tá cercada de impossibilidades e de montanhas intransponíveis aos olhos humanos. Então, vamos lá, a fé é justamente essa ferramenta de Deus, esse agente de Deus, capaz de abrir possibilidades onde reina a impossibilidade. Números capítulo 13, do 27 ao 32, quando Moisés envia 12 espias, e a galera da igreja, que está na igreja vai lembrar muito disso, mas se houver alguém que talvez não, assim, às vezes não é de nenhuma igreja, tal, mas Números 13,
27 ao 32, quando Moisés envia aqueles 12 espias com uma função. Ó, observa a terra e traz um relatório da Canaã. Pô, é nossa promessa, é nossa herança. Assim como Deus deu uma Sim. herança para você, para Yasmin, deu uma herança para mim, para a Nete, Sim. assim como Deus deu uma herança para cada um que está nos assistindo e vai nos assistir, Moisés envia os 12 espias e diz assim, ó, vão lá observar e espionar a terra que é nossa, que o Senhor, sob o juramento, prometeu. Essa terra, ela já é nossa. Isso aqui é uma chave, eu disse esses dias na igreja. A Sim. Canaã, a terra prometida, ela já era dos hebreus. O Senhor os tira do Egito debaixo dessa promessa. Ó, eu vou levar vocês para uma terra, vocês vão me adorar. Essa terra, ela é fértil, ela é próspera. Ou seja, quando Moisés, em Números 13, do 27 ao 32, ele envia os 12 espias, ele só tem que trazer o relatório. E quando eles trazem um relatório, 10 dos 12 começam a observar apenas as impossibilidades. Eu sei que é um texto muito conhecido, mas o relatório ali dos 10 que voltaram, dos 12, mas 10 estão focados apenas nas impossibilidades, no tamanho dos gigantes, entendeu? Nas dificuldades, nas barreiras. E aí, quando Caleb ele vê a galera assim, cara, argumentando e colocando somente argumentos negativos, Caleb faz o povo calar. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomamos posse da terra, porque é certo que venceremos. Então eu estava ministrando esses dias na igreja, cara, Caleb, ele tem uma fé e está mostrando para nós que a fé precisa nos levar a enxergar possibilidades onde não há possibilidades. Porque até mesmo aquilo que é nosso por direito, por herança, vai de alguma maneira se encontrar, às vezes, cercado por impossibilidades. Cara, é promessa de Deus, é herança de Deus, Deus prometeu, Deus falou, é meu, é nosso, mas às vezes nós vamos olhar para a promessa e ela vai estar cercada de impossibilidades. Quando você olha para essa passagem de Números, 10 dos caras dizendo, não tem como, eles são mais fortes do que nós, não tem como, a gente não passa de nada perto deles. Caleb diz, não, subamos e possuamos. Aí eu falo, cara, é plenamente possível que duas pessoas olhem para a mesma circunstância e enxerguem coisas totalmente diferentes. Porque a gente vai ver nesse relato que Josué e Caleb conseguem enxergar possibilidade, mas os outros 10 não. Então, a igreja, nós como cristãos temos que entender que é plenamente possível que duas pessoas olhem para o mesmo cenário, para a mesma circunstância, e enxerguem coisas totalmente diferentes. Por quê? Quem está governado pela fé vai sempre crer e esperar que Deus vai abrir uma greta, vai abrir uma oportunidade. Deus vai ter poder de abrir uma porta onde não há porta. Mas quem não está governado pela fé, está governado pelo medo, pelo cenário do tempo presente, pela economia, pela pandemia, pela guerra, pelos rumores, pela crise, pelo Banco Central. Quem está governado por isso, cara, vai sempre travar em algum momento. E nós travamos. Eu, pelo menos, se eu não sou governado pela fé, igual eu falei para você aqui, se eu não tenho, quando eu acordo pela manhã, os meus olhos descortinados pela fé, eu vou travar, cara. Eu vou travar na palavra, eu vou travar no aconselhamento, eu vou travar diante de um problema. Então, quando eu olho para Números 13, do 27 ao 32, eu vejo Josué e Caleb governados pela fé, dizendo assim, ó, Deus abre possibilidades onde não há possibilidades. E aí, se a gente é governado por uma fé bíblica, por uma fé centrada nas Escrituras, por uma fé celestial, nós vamos enfrentar os desafios no casamento, no namoro, na empresa, na vida financeira, no dia a dia, com essa certeza. Deus abre possibilidades. Deus abre possibilidades. Deus abre. Então, eu vejo que esse é o desejo de Deus, nos dar uma fé capaz de abrir possibilidades onde reina a impossibilidade. Tá ligado, irmão? Top demais. Essa questão do Caleb mais Josué, né? Os 10 espias falam, não tem como, eles são muito fortes. E Josué e Caleb falou, tem como, nós vamos devorar eles como pão, né? Por causa tudo, porque eles já foram pelos olhos da fé, os outros. E se você pegar os 10 espias que influenciaram toda o arraial ali, todo mundo queria apedrejar os dois lá, Josué e Caleb, porque eles trouxeram por aquilo que eles andaram, não por vício, mas por fé, né? E a fé é isso aí. Quando nós
ou nós somos influenciados pelo ambiente de incredulidade, ou nós influenciamos pelo ambiente da fé. Então tem muita gente que perde a fé por causa do ambiente de incredulidade. Palavras, né, que as pessoas lançam, que muitas vezes nós recebemos. Às vezes você vai falar de um sonho para alguém que Deus colocou no seu coração, a pessoa fala, não tem jeito, isso é impossível, você não consegue, você não vai dar certo. Então o ambiente da incredulidade entra na pessoa, a pessoa já começa a falar, é verdade, isso não dá certo. Então nós começamos o que? É comer do fruto. Provérbios diz, nós comemos do fruto daquilo que nós falamos. Então eu não tenho como eu ser uma pessoa vitoriosa e falar de derrota. É impossível. Não tem como eu falar de ser uma pessoa bem-sucedida e falar de fracasso. Então, quando o ambiente de fé ele está sobre as nossas vidas, até aquilo que nós falamos palavras de fé. Nós falamos, vai dar certo, já deu certo, Deus já fez, minha família já foi restaurada. Como você falou, as pessoas de fé já andam lá na frente. Não anda agora. Já andam lá na frente, experimentando de coisas grandes. E o interessante é que, ó, nessa passagem, tanto Josué como Caleb, aí, o início do capítulo 14, eles mostram que a fé, ela joga, a fé, ela não atribui a nós o fazer. A fé não é Sim. isso, cara, não é sobre o que nós fazemos, é sobre Sim. o que Deus pode Sim. fazer. Então, às vezes, a gente é governado por uma incredulidade, porque nós estamos olhando muito para a nossa condição. Esse é o problema dos 10. Sim. Eles estão olhando para a condição, nós estamos olhando para a nossa condição, nossos recursos, nossa força, a força do nosso braço, a nossa influência. Sim. Aí, o interessante de Números 14, o versículo de número 7, vai dizer, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra, Josué e Caleb, a terra pela qual passamos para espiar, é terra muitíssimo boa. Aí o verso 8 de Números 14 diz assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que manda leite e mel. Então, a todo tempo, Josué e Caleb, eles estão dizendo assim, gente, a questão é a seguinte, o nosso papel é dar o primeiro passo. E cabe a Deus fazer o sobrenatural. Então, a fé, ela fala sobre o primeiro passo que nós damos. O pastor Alvim uma vez ministrou algo, nunca mais eu esqueci, cara. Ele ministrou aqui nos 300 homens, um evento que nós fizemos aqui em Campo Belo. Sim, sim. E ele ministrou uma palavra e nunca mais eu esqueci, pastor Tiago. Ele falou assim, olha, Deus não age, Deus reage. Lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, Deus não Também age, lembro. Deus reage. Nós temos que dar um passo, compreendendo na convicção e na certeza de que cabe a Deus responder. Então, o que Josué e Caleb está dizendo assim, gente, nós podemos sim tomar posse dessa terra. Deus pode nos dar ela, mas a gente tem que ir. A gente tem que partir, a gente tem que partir para cima. Já é nossa, mas mesmo sendo nossa, Deus confia em nós darmos esse primeiro passo. Então, a fé é esse gatilho que me leva a dar o primeiro passo, crendo que Deus vai abrir, crendo que Deus vai fazer. Então, olha o que Josué e Caleb disseram. Gente, se Deus se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar e vai nos dar. Então, cabe a nós darmos o primeiro passo. Vamos nos santificar, nos separar, nos preparar. Vamos preparar o nosso exército. Vamos fazer o que cabe a nós. Porque, eu disse esses dias na igreja, entre o miraculoso e nós, ou entre nós e aquilo que é miraculoso, há muita coisa trivial, comum, corriqueira, do dia a dia. Eu falei baseado quando Pedro está na prisão e a igreja está orando por ele ali em Atos 12, e Sim. o anjo do Senhor visita Pedro e tira ele da prisão. Mas antes do anjo tirar Pedro da prisão ali em Atos capítulo 12, o anjo pede algumas coisas que a princípio, cara, é trivial, é corriqueira, do dia a dia. O mesmo anjo que faz as correntes caírem é o mesmo anjo que manda ele se levantar. O mesmo anjo que o tira de maneira sobrenatural do cárcere é o mesmo anjo que fala assim, ó, coloca a capa, coloca as sandálias nos seus pés, se veste, me segue Sim. agora. Ou seja, aí eu disse, na igreja eu quero deixar essa palavra aqui, entre aquilo que é miraculoso e a nossa vida, entre aquilo que é sobrenatural, que nós esperamos, e a nossa vida, há muita coisa que é corriqueira, que é do dia a dia, que às vezes para alguns é banal. E esse Sim. primeiro passo, que para muitos pode ser banal, é essencial para o sobrenatural. Olha, o anjo visita Pedro, tira ele do cárcere, mas o anjo manda ele fazer coisa trivial. O anjo fala assim, se levanta. Pô, cara, o anjo que tirou Pedro do cárcere,
O anjo que quebrou as correntes. O anjo não podia pôr ele de pé? Podia, mas não pôs. Aí você pega, quando Jesus ressuscita Lázaro. Pô, Jesus ia fazer o mais difícil, que era ressuscitar Lázaro. Mas olha o que Jesus falou, cara, alguém tem que ir lá e remover a pedra. Você tá entendendo? Quando a filha de Jairo lá é ressuscitada. Cara, olha que coisa interessante. O principal, o mais louco, Jesus faz, ressuscitar a menina. Mas Jesus fala aos pais, ó, vocês agora alimentem ela. Então, entre nós e o miraculoso, há muita coisa trivial. E o trivial, na maioria das vezes, é o primeiro passo dado por fé. Porque os caras, para remover a pedra do túmulo de Lázaro, pô, os caras têm que ter fé, pô, vamos ter fé que esse cara aí vai tirar ele para fora. Então, a gente tem que entender isso. Ó, Josué e Caleb, eles criam que Deus poderia abrir possibilidades. E talvez nessa noite, pessoas estão em casas, cara, pessoas estão assistindo, vão assistir, estão passando por um momento desafiador. O nosso maior desejo, Thiagão, e eu estou vendo aqui desde o início, cara, é que o Espírito de Deus está nos levando a governar, a exercer, de alguma maneira, governo sobre circunstâncias desafiadoras. O Espírito de Deus está nos levando a trazer assim, um entendimento de que a fé ela precisa ser um agente que nos leve a nos movimentar. A fé nos leva a nos movimentar. A fé sem ação, a fé sem obras é morta. A fé tem que nos levar a nos movimentar. E muitas vezes se movimentar não é coisas grandes. Talvez tenha alguém assistindo. A fé que você tem, que é o agente transformador, capaz de transportar você do ponto de partida para o destino final, ele vai te levar, às vezes, a fé vai te levar, às vezes, a tomar ações simples, mas essas ações simples, corriqueiras, a oração de manhã, o dobrar o joelho no banheiro do trabalho, o abrir a Bíblia pela manhã, sabe? O buscar uma palavra antes do aconselhamento, ou antes de conversar sobre o marido, conversar com a esposa, conversar com o filho que está nas drogas, mas abrir as escrituras e buscar uma palavra para falar para o filho. Essa fé, ela vai nos levar a dar um passo em coisas que para muitos é trivial, é corriqueira, é banal, é do dia a dia, mas é justamente a fé que nos leva a agirmos em muitas coisas que é trivial, corriqueira do dia a dia, que é o ponto de partida, o trampolim para coisas grandiosas, cara. Para coisas grandiosas. Então, eu tenho as pequenas ações governadas pela fé é a chave que abre as grandes portas para o amanhã. Então, eu tenho isso na minha vida, cara. A minha fé precisa me levar a exercer pequenas ações, porque é justamente essas pequenas ações que abrem grandes portas. Né? Então, fica aí mais uma chave para nossa galera, para a igreja, cara. A fé precisa nos levar a agirmos, a crermos, a darmos o primeiro passo, a pormos o pé à frente. A fé precisa fazer isso, porque é justamente quando nós decidimos fazer isso que o sobrenatural acontece, entendeu? Pedro, mestre, manda-me ter contigo por sobre as águas, se é você mesmo. O que Jesus falou para ele? Vem. Então ele levanta os pés, passa ali talvez por cima da beirada do barco e coloca sobre as águas e vive o sobrenatural. Então assim, vai haver um momento em que a fé vai exigir de nós uma ação, ainda que pequena, mas essa ação ela é essencial para que nós venhamos desfrutar do sobrenatural. Pode ser passar o pé por cima do barco, pode ser remover a pedra, pode ser alimentar a criança, pode ser ir fazer a comida, porque a gente tem que crer que Jesus vai ressuscitar ela. Jesus ressuscita, mas o alimentar é comigo. Então, assim, mais ou menos eu quero fechar isso, que é o seguinte: a fé precisa nos levar a dar um passo, ainda que trivial, ainda que em coisas comuns, entendeu? Uma oração, abrir a Bíblia, dar um primeiro passo, bater na porta da empresa crendo que vai ter uma resposta positiva, ainda que eu tive 10 dias de não, mas eu vou sair hoje de novo, eu creio que a empresa vai dar uma resposta positiva. Então a fé tem que ser esse agente capaz de me levar a agir, né? Porque a fé sem obras, sem ação é morta. É forte, hein? Que palavra, meu Deus. E igual você falou, na fé ela é ativa, não é passiva, né? Ela nos faz... Não é que a gente faz, é Deus que faz, mas Deus nos movimenta. É como Deus disse para Abraão: sai da sua parentela, do meio do seu povo, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele teve que sair dali de onde ele estava e caminhar. E no meio desse caminho aconteceu muitas coisas, como você falou aí, coisas triviais, que ele teve que ter fé, que ele teve que confiar para até chegar aonde Deus tinha estabelecido para ele, né? E então isso que você falou
encaixa muito com o que nós temos falado, porque tem gente que acha que a fé ela é passiva. Ah, estou precisando de um emprego, vou ficar aqui em casa, eu tenho fé que alguém vai bater aqui na minha porta. Não, isso é uma fé passiva, não é a fé verdadeira. A fé ativa é o quê? Eu tenho fé, eu vou pegar meu currículo aqui, vou orar e vou sair, procurar, vou deixar meu currículo para receber a porta que Deus já abriu para mim. Isso é uma pessoa de fé, né? Então a fé, ela é ativa, ela nos faz movimentar em direção ao propósito, aquilo que Deus ele já estabeleceu para nós. Então, é muito interessante. A fé não é passiva, a fé me faz, igual você falou, me faz orar, me faz ler a Bíblia, me faz clamar, me faz buscar, de alguma forma, né? Quanto mais a gente faz isso, mais é gerado fé no nosso coração. Então nós conseguimos avançar para onde Deus quer nós possamos. Nós saímos do lugar, igual você falou, Moisés chegou frente a uma vermelha, Moisés foi falar com Deus, ele falou, o que você está olhando, Moisés? Joga o cajado aí que vai abrir, meu filho. Vai, caminha para cima aí que vai abrir. Isso é a fé, né? Então muitas vezes a gente está esperando, é igual você falou, o pastor Alvin sempre fala, Deus não age, Deus reage. Nós estamos esperando Deus agir, e Deus está esperando a gente fazer para ele reagir, né? Então... Você falou um ponto aí, cara, que é verdade. Você falou do dia de Abraão, quando Deus chama ele ali, né, no final de Gênesis 11. Sim. E a gente, em Gênesis 22, quando o Senhor pede Isaac a Abraão, e ele está caminhando com Isaac para sacrificar, para oferecer Isaac, Gênesis 22, 5 diz assim, ó, disse Abraão, diz aos seus servos, né? Porque, ó, a gente falou de uma fé capaz de nos levar a enxergar possibilidades onde não há possibilidades. Mas um segundo tópico poderia ser uma fé também capaz de nos levar a caminhar, porque a fé que me leva a enxergar possibilidades aonde governa a impossibilidade, também tem que ser a mesma fé que me leve a caminhar. Então eu vejo em Gênesis 22, 5, quando o Senhor pede Isaac para Abraão, diz assim, disse ele aos seus servos, Abraão aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou nos ombros seu filho Isaque, ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. Então, há duas ações aqui de caminhar, porque a fé que nos leva a enxergar precisa ser a fé que nos leva a caminhar. O texto vai dizer o seguinte, que Abraão, ele caminha com Isaac. Você está me ouvindo aí, irmão? Tô. Ah, não, então beleza. Então, olha o que o texto fala, que Abraão, ele caminhou, ele falou para os servos, olha galera, fica aqui, que eu vou até ali com o menino, vamos adorar e voltaremos. Ele está caminhando, porque ele fala o seguinte, eu vou ali, nós adoraremos e voltaremos. Então ele está declarando que ainda que Deus permita ele sacrificar Isaac, Deus vai ressuscitar para fazer alguma coisa, mas ele vai voltar. Então a fé, ainda que haja um cenário de impossibilidades no amanhã, ela me leva a caminhar. Ele caminha, aí Isaac fala assim, pai, é o seguinte, tá aqui o fogo, tá aqui o cutelo, tá aqui a lenha, mas aqui, cadê o animal para ser sacrificado? Cara, Abraão, ele é muito enfático, ele diz, Deus há de prover, e continua a caminhar. Então, o que eu vejo? A fé que nos leva a enxergar é a fé que nos leva a caminhar. Então, nós que temos fé em Deus, essa fé bíblica, cristã, centrada na palavra, essa fé que nós cremos que Deus criou o mundo e tudo que nele há, essa fé que quando o homem se perde, Deus envia provisão para redimir o homem, para recuperar o homem. Ele envia Jesus Cristo, sabe? Cristo morre pelos nossos pecados, sabe? Depois morre, é crucificado, ressuscita, sabe? Ascende-se aos céus e há uma esperança de vida. Essa fé, ela está sempre apontando para uma esperança no amanhã. Então, o Antigo Testamento, ele apontava para o Novo Testamento.
sabe? Então, presta atenção, essa Sim. fé que está sempre me levando a crer na possibilidade, na esperança, na glória futura, em algo maior no amanhã, é a mesma fé que está impulsionando Abraão, porque ele está Sim. caminhando com fé, porque ele está dizendo assim, ó, eu vou adorar e daqui a pouco eu e o menino iremos voltar. Ele está caminhando, o menino está falando assim, pai, cadê o animal? E ele diz, Deus vai prover, vamos continuar. Você citou aí um outro Sim. exemplo de Êxodo 14:10, de quando Sim. o povo está clamando, o faraó está vindo, né? Êxodo, até achei aqui, ó. Êxodo capítulo, ó, estou absurdo aqui, velho. Enviado do cão aqui. É porque a janela está aberta. Ó, Êxodo 14:10 diz assim, para mim passar para você. Aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e os avistaram. Os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios? Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca Meu mais verão Deus. os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Então, a fé, em algum momento, vai dizer isso para nós. Chega de clamar, é tempo de agir, de caminhar. Uau. Então, em alguns momentos, gente, não é mais sobre clamar, não é mais sobre orar, não é mais sobre campanha de oração, é sobre ação. Isso. Então, eu peguei isso aqui, Isso. eu falei esse dia, eu falei, cara, olha o que o Senhor fala para Moisés. Por que vocês estão clamando a mim, Moisés? Não é mais para clamar. Diga ao povo de Israel que marche. Mas Deus, Sim. presta atenção, o inimigo está atrás e o mar está diante de nós. Moisés, pega o seu cajado e toque nas águas, mas marchem. Então, cara, Meu Deus. que essa palavra aí entre nos nossos corações, né? Uma fé que nos leva a enxergar, mas uma fé também que nos leva a caminhar. Meu Deus. Ó, que palavra, viu? Eu fiquei muito agradecido por você ter aceitado o convite, porque eu sabia Prazer, que irmão. Deus ia usar para liberar uma palavra profética. Essa aí veio direto lá do trono, do coração do Glória a Pai para a Deus, cara. gente. 5 pão Viu, aí, meu 2 querido? peixinhos. Obrigado. Aí já multiplicou, ué. Tá vendo o que Deus fez? Já multiplicou, já alimentou a multidão e a gente já vai embora. A gente vai ficar ainda um pouquinho ainda. Cestos cheios, né? Amém. Muito obrigado, viu, meu querido, por você ter a disponibilidade, ter liberado um pouquinho do seu tempo aí pra gente aqui, para estar aqui liberando a palavra, para estar nos servindo aqui. Muito obrigado, porque eu sei que a gente tem uma aliança aí, Verdade. né? E eu te agradeço muito de coração mesmo. E tudo que você fez aqui, liberou sobre as nossas vidas, que Deus possa multiplicar em dobro sobre a sua vida, Oh, sobre a sua amém. família, sobre a sua igreja. Eu creio que essa igreja é uma igreja profética em Campo Belo, que vai avançar muito em 2022, vai crescer muito, como nunca cresceu antes. Amém, cara. Amém? Então, Glória a muito Deus. obrigado, viu? Deus Beijão. abençoe sua vida, Amo a vida vocês. pastora aí. Amamos a vida de vocês também, amamos essa igreja abençoada. Tamo junto. Viu? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E fica preparado aí que esse ano você vai ter que vir aqui nos Divinópolis para você dar um brado aqui na nossa igreja. Igualmente, vamos trazer vocês aí. Um abraço, cara, para você. Amo sua vida, tenho uma aliança com você. Louvo a Deus pela vida do pastor Jonas. Através dele conheci você, né, Varão? Aqueles anos atrás. Sim, E vai sim. voltar aqui. Um abraço para você, para a família aí, para Yasmin. A Nete está mandando um abraço para ela aqui. E Amém. eu tô devendo ir aí, fiquei de aí fazer umas compras nas lojas, você me guiar nos pontos fortes de Divinópolis aí, né? Em conta. Nós vamos em breve liberar aí, viu, cara? Deus abençoe. Nós vamos marcar. Nós vamos marcar, você vem, você fica aqui e Prazer. a gente faz. Viu, meu querido? Amém, tamo junto. Muito Obrigadão. obrigado aí. Deus abençoe. E você, amanhã, né? A sexta-feira, na nossa sexta-feira, às 21h15, nós vamos encerrar, né, a nossa semana de ativando o Espírito da Fé. Você que não me segue aí, para você ficar por dentro, né, da nossa live amanhã. Nós vamos encerrar, né, amanhã de uma forma poderosa a nossa semana de ativando o Espírito da Fé. Amém? Muito obrigado por você ter participado até agora. E amanhã a gente
Te espero aqui às 21h15. Deus abençoe.